Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cléser. Vou estar falando com vocês aqui um pouquinho hoje sobre o koji, tá? Vou falar sobre o que é o koji, vou falar como que a gente pode cultivar ele, ensinar vocês a fazer aí o Kome Koji e falar um pouco também sobre o que a gente pode preparar com ele. Tô gravando esse vídeo aqui porque eu gosto de fazer bebidas artesanais, tá? Já fiz hidromel, já fiz vinho, já fiz gengibirra e dessa vez eu tava querendo fazer aí um saquê artesanal. Só que eu acabei esbarrando nessa barreira do koji. Não sabia o que era, tá? Não fazia a menor ideia. Fui pesquisar, achei pouca coisa em português. Daí eu tive que ir para fórum gringo, tive que assistir alguns vídeos gringos também sobre o assunto. E o pouquinho que eu aprendi eu quero vir aqui compartilhar com vocês. Para caso alguém queira se aventurar aí a fazer seu próprio saquê, queira fazer shoyu, queira fazer um miso também serve. Então, basicamente é isso, tá? Então, o que é o koji? Acho importante explicar para quem não sabe ainda, né? O koji ele é um fungo, tá? Que foi domesticado na Ásia. Ele é uma espécie de bolor. Ele é amplamente utilizado na culinária oriental, principalmente no Japão. Mas por que alguém iria colocar aí um fungo na comida, né? A gente pode estar pensando. É que quando a gente inocula o koji, principalmente em cereais como arroz, trigo ou a cevada, esse fungo, no seu desenvolvimento, ele vai produzir algumas enzimas que são capazes de quebrar o açúcar ou quebrar o amido presente no alimento e transformar ele em açúcar simples. Então isso aí vai facilitar que a gente consiga fermentar esse alimento. Além dessas enzimas, ele também produz algumas enzimas que vão quebrar as proteínas presentes no grão ali e vão transformar elas em aminoácidos. E dentre esses aminoácidos está ali presente o glutamato, que é responsável por aquele sabor umami, tá? E esse sabor umami, o que seria ele? Também não é muito conhecido aqui no Brasil, a gente costuma usar 4 sabores, né? Seriam salgado, doce, azedo e amargo. E o umami seria esse quinto sabor, então. A palavra umami, ela vem de origem japonesa, né? Que significa saboroso ou delicioso. Mas para explicar esse sabor, ele é um pouquinho difícil, né? Porque a gente não está acostumado a usar para descrever os alimentos, mas ele seria meio que o sabor que fica ali quando o alimento fica, o gosto dele ali na boca e a sua língua começa a salivar. Esse seria o sabor umami. Ele está bastante presente em alimentos ricos em proteína, como carnes, queijos e o leite, sendo inclusive o aminoácido que está mais presente no leite materno. Tá? Além disso, a gente encontra ele também em alguns vegetais, como tomate, batata e etc. Mas para quem não está acostumado com esse sabor, acho que a maneira mais fácil de conseguir identificar seria utilizando aqueles realçadores de sabor que tem o glutamato na composição. O mais conhecido, acho que todo mundo conhece, seria o Ajinomoto, tá? Então, para resumir isso tudo, seria isso. O koji, ele é um fungo que transforma amido em açúcar, tá? E ele transforma proteína em glutamato. E isso ajuda que a gente consiga fermentar alimentos e que a gente consiga um sabor mais rico desse alimento, tá? Agora que eu já expliquei, acho que a gente já pode ir para o preparo do Kome Koji. Bom, gente, agora que a gente já tem uma ideia aí do que é o Koji, eu vou estar passando para vocês aqui o que a gente vai precisar para estar preparando o Kome Koji, que seria já o arroz inoculado com esse fungo, tá? Você vai precisar aí de uma panela de cozimento a vapor, tá? Vai precisar de um recipiente para deixar o arroz descansando e o fungo se desenvolvendo. A panela ela pode ser aquelas espagueteiras, tem aquele cestinho de vapor também, tá? Não precisa ser essa que é própria para vapor, não. O importante é que você consiga cozer o arroz no vapor. Vamos precisar também de um guardanapo limpo, de um termômetro culinário e de um copo e uma caixa térmica. Eu tô sem caixa térmica, então eu vou usar ali o meu micro-ondas. Mas eu já adianto que junta bastante umidade, tá? Então não sei se pode estragar ou não, mas se quiser usar o seu micro-ondas, você usa por sua conta e risco.
Por que a gente precisa aí de uma caixa térmica e de um copo térmico? É porque o fungo, para ele se desenvolver, ele precisa de um ambiente favorável, tá? Um ambiente propício. Para esse fungo se desenvolver, ele precisa de uma temperatura de entre 30 e 35 graus Celsius e uma umidade relativa de 80 até 90%. A gente não consegue isso de maneira controlada sem ter uma estufa, sem ter um controlador. Então, o que eu vou fazer vai ser tentar simular esse ambiente. Eu já fiz uma vez, deu certo. O que eu faço é colocar ali o arroz dentro do micro-ondas, jogo água fervente dentro do copo térmico e deixo lá. Daí eu troco essa água aí e faço isso umas 4 vezes no dia. Quando eu fiz, estava mais quente, né? Hoje ainda está bem calor, está fazendo 22 graus aqui. Está chovendo, que seria um dia bom, só que 22 graus ainda é pouco, né, para o fungo crescer. Da outra vez que eu fiz foi 28. Eu vou fazer assim mesmo, creio que vai dar tudo certo, tá? A água quente ali com o micro-ondas fechado gera um ambiente favorável, então provavelmente vai dar tudo certo. Continuando aqui, você vai precisar, aqui no meu caso estou usando semente de koji, tá? Que seria esse Come Koji já seco. Só que você pode usar também o esporo de koji. Esporo de koji é bem difícil de encontrar, tá? Aqui no Brasil eu não achei em lugar nenhum. Essa semente de koji eu vi para vender no Mercado Livre, tá? E aqui eu vou estar usando para 10 gramas de semente de koji, eu vou estar usando 400 ml de arroz. No caso, para fazer o saquê, você pode comprar o Come Koji pronto, tá? Eu achei em um site, acho que é MN Própolis o nome, e lá eles têm seco, só que o Come Koji deles, eu perguntei lá, tudo certinho, e eles disseram que você não consegue usar aquele Come Koji para inocular novos lotes de arroz. Então você sempre vai ter que estar comprando. No meu caso aqui eu quero fazer e guardar para que quando eu quiser fazer de novo eu possa usar novamente, tá? Fora isso, a gente também vai precisar de água, mas a água não tem medida certa. A gente vai precisar de água para lavar o arroz, vai precisar de água para cozinhar, vai precisar de água para estar deixando o micro-ondas úmido e quente. Então, basicamente, eu acho que seria isso, tá? Agora, acho que a gente já pode ir para o preparo ali do Come Koji. Bom, gente, então para começar aqui a fazer o nosso Come Koji, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o arroz, tá? Vai pôr aqui. E a gente vai ter que fazer um leve polimento nele, tá? Como que a gente faz isso? Estou gravando sozinho. Você vai adicionar um pouco de água nele aqui, tá? E você vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó. De abrir e fechar a mão. Não faz com força para quebrar o grão, mas você tem que ir friccionando um no outro, para ele dando uma polida, tá? Isso vai ajudar que o fungo cresça, que ele tenha um pouco menos de impureza no arroz. Aí você vai fazer isso aqui durante 30 segundos, até mais ou menos 1 minuto, e vai enxaguar esse arroz aqui de 4 a 5 vezes até que a água saia quase transparente, sabe? Então eu vou fazendo isso aqui, vou enxaguar e eu volto quando eu estiver na última enxaguada. Olha aqui, só para mostrar para vocês, ó, quando a gente termina de polir ele, olha como essa água tá branca. Aí você vai dar umas 5 enxaguadas nele, você vai ver que a água sai mais transparente, tá? Ó, já terminei de polir o arroz, de fazer um enxágue aqui. Agora você pode ver que a água já está mais límpida, o arroz já está mais límpido também. A gente já removeu o excesso de amido que tinha no arroz. Agora esse arroz precisa ficar descansando por aproximadamente uns 30 minutos, no mínimo 30 minutos, tá? Você pode deixar mais tempo. E eu vou aproveitar que ele está descansando aqui, vou colocar um pouco de água para ferver, para mim esterilizar ali a travessa de vidro, né? O pano que eu vou deixar cobrindo e uma espátula para me ajudar a mexer no arroz. Se você não quiser ferver a água para esterilizar, você pode usar álcool 70 também, tá? No meu caso aqui eu vou ferver a água que eu acho mais fácil. Isso aí, ó, já tô com a água fervida aqui, ó. O que eu faço para esterilizar seria isso, eu jogo água fervente aqui em cima, ó.
Coloca um pano ali embaixo só pra não ter perigo de estourar, né? Porque é vidro. A travessa é difícil de estourar, mas mesmo assim, né? Sendo vidro é bom tomar um cuidado. O tampo da mesa também é em vidro, então melhor prevenir. E aí aqui, só dou uma distribuída aqui e deixo ela aqui. Aí já vai estar esterilizado, a gente vai poder usar tranquilo. O arroz já passou o tempo de molho também, e eu coloquei ele já para cozer no vapor, tá? Aqui como é que vai funcionar? O arroz ele vai cozer nesse vapor durante 40 minutos até 1 hora, entre 40 minutos até 1 hora, tá? Ele tem que ficar firme e tem que ficar cozido, mas ele não pode ficar pegajoso. Então, quando ele chegar mais ou menos na textura certa ali, aqui eu venho e gravo de novo. Mas seria isso. Então, aqui é esperar a água começar a ferver e deixar ele aí de 40 minutos a 1 hora no vapor. Da última vez que eu fiz ficou 1 hora, então acho que vou deixar o mesmo tanto. E aí quando ele tiver cozido eu venho aqui para mostrar para vocês. Bom, gente, o arroz já tá cozido aqui, tá? Ele ficou 50 minutos cozinhando. A única coisa que eu fiz foi abrir a panela com 30 minutos para poder misturar e ele cozinhar de maneira mais uniforme. Essa aqui é a textura que ele fica, tá? Ele fica bem... Ó, se você juntar, ele faz um gruminho, mas ele solta. Tá vendo? Ele parece que tá cru, ó. Você vê meio de perto, ele parece que tá meio cru. Mas ele tá... Se você morder ele tá macio. Então ele fica assim, ele fica firme, soltinho. Se você apertar ele faz um grumo, né? Mas solta. Essa aqui seria a textura dele. Aí você vai deixar esse arroz esfriar até 35 graus, tá? Para poder misturar com a semente. Vou deixar ele esfriando aqui um pouco na panela mesmo. Já esfriou um pouquinho, vou deixar mais um pouco aqui. E eu vou transferir ele para a travessa. Aí lá ele vai ficar até atingir 35 graus. E aí a gente vai misturar com a semente do koji para começar a desenvolver o fungo, tá? É importante esperar ele abaixar até essa temperatura, porque se colocar em uma temperatura superior, corre o risco do fungo morrer e a gente perder o nosso trabalho. Ó, esse aí, ó, o arroz está com 34 graus agora. Eu já adiantei, já fervi a água aqui para colocar no copo térmico, tá? Então o que eu faço aqui, colocar água fervente aqui no copo térmico. E aí eu coloco dentro do micro-ondas, tá? Acho que todo mundo sabe, né? Mas é importante lembrar. Metal não pode ir no micro-ondas, tá? Então desliga o seu aí antes de colocar para evitar algum acidente de alguém ir ligar e não ver o copo, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu fechar a porta aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco do meu arroz, porque eu tô fazendo um teste aqui de shiokoji e de ir pro saquê. Então, quando você for fazer o seu, você inocula ele todo. Eu vou tirar um pouco aqui e vou colocar aqui dentro desses potes, tá? Porque como eu tô usando, eu vou precisar. Na verdade, eu vou só dividir aqui. Aí eu misturo daqui pra cá. Aqui tá a semente do koji, tá? Então o que a gente vai fazer vai ser misturar ela aqui nesse arroz. Agora que já tá na temperatura certa. A gente mistura. Tá? E aí, como é que funciona? O koji, normalmente ele fica pronto para quem for usar o koji mesmo. Ele fica pronto normalmente com aproximadamente 36 horas. Mas como é organismo vivo, né? Não tem um tempo certinho. Então você vai ter que ir olhando, né? E ver se ele tá no ponto que você quer usar. No meu caso, eu vou deixar ele esporular, tá? Ele vai ficar bem verde.
porque eu quero usar esse arroz aqui como mais semente, tá? Eu tenho um pouco pronto na geladeira, mas aquele lá ele não chegou a ficar muito esporulado, então estou fazendo esse aqui para garantir. Aí o que você vai fazer? Pronto, a gente já misturou a semente com o arroz, você vai pegar o pano, vai tampar e vai levar para sua caixa térmica, para o micro-ondas, para o local que você decidiu deixar aí o koji se desenvolvendo, tá? Eu vou colocar o meu ali e quando ele começar a desenvolver o fungo, eu gravo para vocês e mostro, tá? Beleza? Prontinho, acabei de colocar o koji ali para começar a desenvolver no micro-ondas. E tem algumas observações que eu gostaria de fazer e alguns lembretes, tá? O primeiro é que essa água eu troco 4 vezes no dia, então normalmente eu coloco ali a hora que eu acordo, coloco depois no horário do almoço, mais ou menos, depois umas 6 horas e aí na hora de dormir, tá? Eu aconselho você começar a fazer o seu koji na parte da manhã, porque daí você consegue ter um controle melhor, tá? Daí no outro dia de manhã vai dar as 24 horas e à noite das 36, então você consegue acompanhar melhor esse desenvolvimento do koji. Outra coisa é que o koji, enquanto ele está crescendo, ele começa a esquentar, começa a gerar calor. Então é importante você prestar atenção, estar monitorando ali com o termômetro. Se a temperatura dele começar a passar dos 35 graus, você dá uma mexida, dá uma revirada ali no arroz que essa temperatura ela vai baixar novamente. Outra coisa, o pano que a gente colocou ali tem que estar úmido, tá? Para ajudar a manter a umidade do koji. Essa semente que eu estou usando, eu disse que tem no Mercado Livre para vender, mas a minha não é do Mercado Livre, tá? Eu ganhei de doação. Foi uma senhora que me deu, ela é descendente de japonês, e ela recebeu esse koji de um ancião da família dela que trouxe na imigração do Japão. Então, não é desse que eu tenho, tá? Eu não sei da qualidade, não tenho como atestar a qualidade de nenhum koji aqui do Brasil, tá? Eu acho que seria isso, tá? Agora é aguardar, passar um tempo e quando começar a desenvolver eu trago aqui para vocês. Aí pessoal, já se passaram 24 horas, acabei de tirar o koji aqui, vamos ver como é que ele tá. Ó, o fungo começou a se desenvolver, esses pontinhos brancos é onde o fungo já está se desenvolvendo, onde o koji já inoculou. Aí agora é esperar ele pegar todo o arroz, tá? Isso aí, quando tiver com umas 36 ou 40 horas que ele já tiver bom para quem for usar, eu venho mostrar. Se passaram 40 horas, tá? E agora, o koji eu acho que ele estaria bom para quem vai usar, tá? Para quem já vai utilizar ele. Vocês podem ver que todo o arroz já está com o fungo, com o bolor desenvolvido. E essas sementinhas mais escuras são as que eu usei para inocular o arroz, tá? Mas o fungo do koji ele varia de branco para amarelo e depois para um verde meio musgo, tá? Essas três cores seriam as cores do koji. Aí no caso, o que você tem que fazer nessa etapa é verificar aqui se o teu koji ele tem algum bolor de cor diferente. Laranja, vermelho, preto. Se ele tiver com um bolor dessas cores, aí você tem duas opções. Ou você descarta ele, ou você vai ter que isolar a parte que tá boa, esperar ela esporular e usar, fazer todo esse processo novamente, tá? Outra coisa que é importante falar é que a galera fala nos vídeos aí que o koji ele tem um cheiro floral doce, tá? Bom, eu pesquisando em fóruns e aqui na minha própria experiência, tá? É diferente. Pra mim, ele tem o cheiro mais acastanhado. Tem três tipos de pessoa, né? Tem a galera que sente esse cheiro floral, doce aí que eles falam. Tem uma galera que sente esse cheiro mais de castanha, castanha madura, sabe? Bem madura. E tem uma galera que falou que tem cheiro de meia velha. E eu fico entre esse cheiro de castanha e meia velha, tá? Pra falar bem a verdade. Então, basicamente é isso. Aqui ele já estaria bom para quem vai usar.
mas eu vou esperar ele ficar todo verde para me usar como semente, tá? Se passaram 60 horas, tá? E agora o nosso Come Koji já estaria pronto para ser usado como semente, ó. Já tá cheio de esporos já tá bem verdinho. E o que falta agora é secar esse Come Koji pra gente fazer as sementes do Koji, que também é conhecido como Tane Koji. Aí para você secar essa semente, tem várias formas, tá? Eu vi que tem gente que usa desidratador, tem gente que usa desumidificador, mas eu vou fazer aqui no estilo que é da mulher que me doou. No caso, ela pega um envelope de papel, coloca as sementes e deixa na geladeira. O que eu vou fazer aqui, eu peguei esse travesso, ó, forrei com papel toalha, vou distribuir aqui uma camada fina do Come Koji, e vou cobrir com papel toalha também. E eu vou levar para a geladeira e deixar ali uma semana e vou ver se secou. Aí também aqui, você pode ver que quando ele vai crescendo, ele vai juntando os grumos, né? Aí tem que ir separando. Tem que ir dando uma separada nele. Tentar deixar o arroz sozinho. Aí quando essa semente estiver seca, eu volto pra gente finalizar o vídeo. Bom, gente, o que eu tinha pra falar para vocês sobre o cultivo do Koji seria basicamente isso, tá? A partir de agora, a sua semente secando, ela já está apta para você poder usar ela aí para inocular novos lotes de arroz. A minha semente ela ainda não secou, tá? Tá na geladeira. Eu deixei ela um dia ainda secando fora da geladeira e depois eu levei para a geladeira, tá? Assim que sua semente secar, o que você precisa fazer? Não tem segredo, você vai tirar ela da onde você colocou e vai passar preferencialmente para um recipiente hermético para evitar de entrar umidade ali. E aí você pode conservar ela sob refrigeração, tá? Por até de 5 até 6 meses. Então você vai ter que, caso chegar ali nesse prazo aí próximo de uns 5 meses, você está renovando esse fungo. Então você faz todo esse processo, mesmo que você não vá usar, só para estar renovando o fungo. Vou ver se eu consigo colocar uma foto aí para vocês, pelo menos da semente já seca. E uma coisa que vocês podem fazer também é moer esse grão para estar usando ele em pó, tá? Eu vi que tem gente que faz isso. Eu nunca fiz desse jeito ainda, tá? Mas eu sei que o pessoal faz, então provavelmente deve dar certo. Eu só não sei se aí o tempo de conservação vai ser o mesmo. Outra coisa que quando eu gravei ali o meu Koji, ele ainda não, ele tava verde já, mas se você quiser você pode deixar ele ficar mais verde. Você vai ver que nas fotos que eu vou colocar aí, ele já está bem mais verdinho. Então, se você quiser garantir, deixar um pouco mais de tempo, aí você pode estar fazendo isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí, quem tivesse com dúvida, quem estivesse procurando uma forma de estar cultivando hoje. E é isso, até mais.